Aquele dia ficou marcado não só na vida do irmão Mateus, mas em toda a congregação. Depois que o médico olhou os exames e balançou a cabeça, dizendo que o tumor no nervo auditivo tinha crescido e que a cirurgia era arriscada, a família não teve dúvida. O lugar do jovem era nos pés do Senhor. A mãe, irmã Cláudia, já tinha visto muitos milagres na casa de oração, mas dessa vez o coração apertava diferente. Ela se ajoelhou no quarto do filho e orou com lágrimas. Senhor, tu que curaste os cegos, os coxos, os leprosos, olha para o meu filho. Não é pela minha fé, mas pela tua misericórdia. Se for da tua vontade, livra-o deste mal. O irmão Mateus, mesmo com a dor latejando atrás da orelha, só repetia: seja feita a tua vontade, meu pai. Naquela noite a reunião estava cheia. O irmão que presidia leu Salmos 103, 3, Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E o Espírito Santo começou a trabalhar nos corações. Quando chegou a hora das orações, vários irmãos se levantaram para interceder pelo jovem. Um irmão mais velho, que já tinha visto o poder de Deus em sua própria vida, colocou a mão na cabeça de Mateus e orou com autoridade: em nome de Jesus, este tumor secará como a erva ao sol. O Senhor que formou os nervos, os ossos e a carne é o mesmo que hoje vai restaurar a saúde deste servo. A congregação respondeu com um amém unânime, e o irmão Mateus sentiu uma paz tão grande que até a dor pareceu diminuir na hora. Mas o inimigo não desiste fácil. Nos dias seguintes, enquanto aguardavam novos exames, o desânimo tentou entrar no coração da família. O pai, irmão Paulo, um homem de poucas palavras mas de muita fé, reuniu os filhos em casa e disse: vamos ler a palavra e orar. Deus não mudou. Se ele curou ontem, cura hoje. Eles abriram em Marcos 5, onde Jesus ressuscita a filha de Jairo, e o irmão Paulo destacou: Jesus não disse se creres, verás a glória de Deus. Ele disse: não temas, crê somente. A fé não é pela cura, é nele. Aquela noite oraram juntos e o irmão Mateus, mesmo com o corpo fraco, sentiu uma força nova no espírito. Quando chegou o dia da ressonância, a mãe não conseguiu dormir. De madrugada, ela se levantou e foi até a sala, onde ficou de joelhos até o sol nascer. Pai, eu não tenho mais palavras. Só te peço, lembra-te de mim como te lembraste de Ana, de Sara, da mulher do fluxo de sangue. Não pelos meus méritos, mas pela tua bondade. Enquanto orava, veio à memória um culto de anos atrás, quando uma irmã foi curada de um câncer no mesmo lugar. Se fizeste uma vez, pode fazer de novo, ela sussurrou, enxugando as lágrimas. No hospital, o técnico que fez o exame franziu a testa. Espere aqui, disse, e saiu com os papéis. Quando voltou, estava com o médico que olhava os resultados com expressão de espanto. Não tem mais nada, disse, apontando para a tela. O tumor sumiu. Não há sinal de savanoma. A irmã Cláudia segurou no braço do filho e chorou sem conseguir falar. O irmão Mateus, que tinha entrado ali com medo, saiu dando glórias a Deus. Não foi a medicina, não foi sorte. Foi Jesus. Ele repetia, abraçando cada irmão que encontrava no caminho. Na reunião seguinte, o testemunho foi dado com lágrimas e alegria. O irmão que presidia lembrou a todos: irmãos, isto não é para nossa glória, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. Quantos aqui precisam de um milagre? Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por Mateus, pode fazer por você. Muitas mãos se levantaram em súplica, e o Espírito Santo encheu o lugar. Uma irmã que sofria com dores nas costas há anos sentiu alívio na hora. Um casal que estava em aflição por um filho desobediente recebeu consolo e direção. A fé da congregação cresceu como fogo avivado. Nos dias que se seguiram, o irmão Mateus não se cansava de contar o que Deus tinha feito. Nos cultos, nas visitas aos doentes, até nas conversas com os jovens da congregação, ele repetia: Deus não mudou. Se você está passando por uma prova, não desanime. Ele ouve, ele vê, ele age no tempo certo. Um jovem que estava afastado, ouvindo aquele testemunho, sentiu o coração quebrantado e voltou para os caminhos do Senhor. Uma irmã que estava com depressão encontrou forças para levantar e buscar a Deus. O milagre de Mateus não foi só físico, foi uma semente de fé plantada em muitos corações. Mas a prova não tinha acabado. Alguns meses depois, o irmão Mateus começou a sentir um leve zumbido no ouvido, e o medo voltou. Será que voltou? Ele pensou. Mas desta vez, em vez de desanimar, ele se ajoelhou e disse: Senhor, se esta prova é para a tua glória, eu aceito. Mas se for tentação do inimigo, rejeito em nome de Jesus. Naquela mesma noite, durante a oração na reunião, um irmão teve uma palavra. O Senhor diz: não temas porque eu sou contigo. O que eu curei, está curado. Não darei a minha glória a outro. O zumbido desapareceu, e a paz voltou.
Hoje, anos depois, o irmão Mateus serve ao Senhor com zelo. Ele visita os enfermos, ora pelos que estão em aflição e sempre lembra: Deus não nos prometeu uma vida sem provas, mas nos prometeu que nunca nos deixaria. Se Ele sarou a minha enfermidade, pode sarar a sua. Se Ele me deu forças para superar o medo, pode dar a você também. Sua mãe, irmã Cláudia, agora é uma das que mais incentivam as irmãs a não desanimarem na oração. Muitas vezes a resposta demora, mas Deus nunca se esquece dos seus, ela diz, com os olhos brilhando de gratidão. E assim, este testemunho continua ecoando na congregação cristã no Brasil, não como uma história do passado, mas como um lembrete vivo de que Deus ainda opera, ainda ouve, ainda sara. Não por méritos humanos, não por obras, mas pela sua graça e misericórdia. Que cada um que ler estas linhas possa se animar a buscar ao Senhor de todo o coração, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Clama a mim, e responder-te-ei, diz o Senhor, e Ele cumpre a sua palavra. O irmão Mateus nunca esqueceu o dia em que o médico lhe entregou o laudo com o diagnóstico: savanoma vestibular, um tumor no nervo que liga o ouvido ao cérebro. As palavras do profissional soaram como um martelo em seu peito: cirurgia arriscada, possível perda auditiva, vertigens permanentes. Ele saiu do consultório com as pernas trêmulas, mas antes que o desespero tomasse conta, uma voz suave lhe veio à memória, como se fosse o próprio Senhor falando: confia em mim com todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Era um versículo que ele ouvirá na reunião da juventude semanas antes, mas só naquele momento entendeu o peso daquelas palavras. Naquela noite em casa, ele abriu a Bíblia e leu o Salmo 34. Muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Não era uma promessa de que a doença desapareceria no instante seguinte, mas uma certeza de que Deus estava no controle. Ele se ajoelhou ao lado da cama e orou não apenas pela cura, mas pela paz que excede todo entendimento. Sua mãe, irmã Cláudia, que já passará por tantas noites em claro cuidando dele quando criança, agora o via ali, um jovem de joelhos, não reclamando, não questionando, mas entregando tudo nas mãos do Pai. Ela também se ajoelhou e com lágrimas nos olhos, suplicou: Senhor, Tu conheces o coração do meu filho. Se esta prova é para a Tua glória, dá-lhe forças. Se é para o seu bem, que ele saia dela mais próximo de Ti. Nos dias que se seguiram, a igreja se uniu em oração. Não eram palavras vazias, mas clamores sinceros de irmãos que conheciam o poder de Deus. O irmão José, um ancião de cabelos brancos e voz firme, colocou as mãos sobre a cabeça de Mateus e disse: Filho, o Senhor não nos dá um fardo que não possamos carregar. Ele não te abandonou no ventre da tua mãe, não te abandonou quando eras criança, e não te abandonará agora. Aquelas palavras ecoaram em seu coração como um bálsamo. Não era uma garantia de cura imediata, mas era a certeza de que, cura ou não, Deus estava ali. As semanas passaram, e os exames de acompanhamento mostravam que o tumor não crescia. Os médicos ficaram surpresos. Isso é incomum. Geralmente esses casos progridem. Mas Mateus sorria e respondia: para Deus, nada é impossível. Um dia, durante uma reunião de oração, enquanto os irmãos cantavam Confia, confia no Senhor, ele sentiu algo diferente. Não foi um barulho, não foi uma dor, mas uma paz profunda, como se uma carga tivesse sido tirada de seus ombros. Quando chegou em casa, percebeu que o zumbido, que antes era constante, havia diminuído. Não sumira por completo, mas era como se Deus estivesse dizendo: estou trabalhando, apenas espere. Foi então que veio a noite da palavra profética. A reunião estava cheia, o coro cantava com unção, e de repente, um irmão se levantou e disse, com voz trêmula de emoção: o Senhor me mostra um irmão aqui que tem lutado contra algo que os médicos disseram ser sem solução. Mas Deus diz: eu sou o Deus que sara. O que eu toco ninguém pode desmanchar. Mateus sentiu o coração acelerar. Não era para ele? Ou seria? Ele não se levantou, não gritou, apenas baixou a cabeça e sussurrou: Senhor, se é para mim, confirma. E então, como um rio, a presença de Deus encheu aquele lugar. Não houve barulho, não houve espetáculo, mas uma certeza inabalável tomou conta de sua alma: ele estava curado. Nos dias seguintes, o zumbido desapareceu por completo. Os exames posteriores confirmaram: o tumor havia regressado, reduzido a quase nada, como se nunca tivesse existido. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos: isso não tem explicação médica. Mas Mateus sorria e respondia: tem sim. O nome da explicação é Jesus. Sua mãe, irmã Cláudia, chorava de gratidão toda vez que contava o testemunho. Eu via meu filho sofrendo, e meu coração se partia. Mas Deus não só sarou o corpo dele, sarou também o meu medo. Hoje eu sei que não importa o que venha, Deus está no controle. Agora, anos depois, Mateus não é apenas um jovem que foi curado.
Ele é um servo que leva esperança a outros. Toda semana, ele visita o hospital da cidade, ora pelos enfermos, compartilha a palavra. Uma vez, uma senhora com câncer o olhou nos olhos e disse: "Você fala com tanta certeza. Como pode ter tanta fé?" Ele segurou a mão dela e respondeu: "Porque eu já vi Deus agir. Não foi um milagre que eu mereci, foi uma graça que ele me deu. E se ele fez por mim, pode fazer por você também." A mulher chorou e na semana seguinte voltou à igreja. Não estava curada ainda, mas seu rosto estava diferente, havia esperança ali. Há pouco tempo, um jovem da congregação recém-chegado compartilhou com Mateus que estava com depressão. "Não aguento mais, irmão. Parece que Deus não me ouve." Mateus o levou para um canto da igreja, onde ninguém pudesse ouvir e disse: "Eu já me senti assim. Já achei que Deus tinha me esquecido. Mas sabe o que aprendi? Que às vezes o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Ele está nos moldando para algo maior." Eles oraram juntos e semanas depois aquele jovem voltou sorrindo. "Irmão, não sei explicar, mas uma paz tomou conta de mim. Não estou curado ainda, mas agora sei que não estou sozinho." A irmã Cláudia, mãe de Mateus, agora lidera um grupo de oração com as irmãs mais idosas. Elas se reúnem toda terça-feira para interceder pelos enfermos da igreja. "Não somos poderosas, não temos forças, mas temos um Deus que ouve", ela sempre diz. Uma vez, uma irmã desanimada lhe perguntou: "E se Deus não responder como a gente quer?" Ela respondeu com um sorriso: "Ele sempre responde. Às vezes a resposta é espera. Às vezes é confia. Mas ele nunca diz não te importas, ponto." Mateus lembra que depois da cura, muitos lhe perguntavam: "Como você soube que era a vontade de Deus te curar?" Ele respondia: "Eu não sabia. Mas eu sabia que curado ou não, ele era bom. E isso bastava." Essa atitude de entrega total, sem exigências, sem barganhas, é o que mais toca os corações quando ele compartilha seu testemunho. Não é a história de um milagre isolado, mas de uma vida transformada pela confiança em Deus. Certa vez, um médico que o atendeu nos primeiros exames, agora aposentado, foi a uma reunião da congregação. Não era crente, mas ouvirá falar do caso de Mateus e quis ver com seus próprios olhos. Depois da reunião, ele procurou o jovem e disse: "Eu não entendo como isso aconteceu. Medicamente é impossível. Mas uma coisa eu sei. Você tem algo que eu nunca vi em nenhum paciente. Uma paz que não vem deste mundo." Mateus sorriu e respondeu: "Não é minha, doutor. É de Cristo. E ele dá de graça para quem o busca." Hoje, quando Mateus olha para trás, não vê apenas a cura de uma doença. Vê uma jornada de fé, onde aprendeu que as provas não são castigos, mas oportunidades de ver a mão de Deus agindo. Vê uma mãe que no meio do medo aprendeu a confiar. Vê irmãos que, sem nem saber, carregaram seu fardo em oração. Vê um Deus que não apenas sara corpos, mas restaura almas. E assim, este testemunho não é apenas sobre um savanoma que desapareceu. É sobre um Deus que não muda, que ouve o clamor do seu povo, que age quando menos esperamos, que não nos promete uma vida sem dor, mas nos promete que no meio da dor, Ele estará conosco. Se você está lendo estas linhas e sente que sua fé está fraca, que a prova é grande demais, que Deus está distante, lembre-se: o mesmo Deus que sarou Mateus, que deu forças à irmã Cláudia, que moveu irmãos a orar por um jovem que nem conheciam bem. Esse mesmo Deus te vê, Ele conhece seu nome, conhece suas lágrimas, e Ele não se esqueceu de você. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Não é uma promessa vazia. É uma verdade vivida por milhares de irmãos na congregação cristã no Brasil, que como Mateus podem dizer: "Eu já vi, eu já senti. Deus é fiel." Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um convite para confiar, porque Ele ainda opera, ainda sara, ainda salva. E o seu braço não está encurtado para nos ajudar. Basta clamar. Mateus nunca esqueceu o dia em que o médico olhou para os exames e balançou a cabeça, como se não acreditasse no que via. O savanoma, que antes ocupava espaço no nervo e causava dores insuportáveis, simplesmente não aparecia mais nas imagens. Não era um erro do equipamento, não era uma leitura equivocada. Era a mão de Deus, tão real quanto o ar que ele respirava. O médico, acostumado a explicar tudo pela ciência, dessa vez não teve palavras. Só pôde dizer com voz trêmula: "Isso não tem explicação médica." E Mateus, com a Bíblia sempre à mão, respondeu com a mesma calma que aprenderá nas reuniões: "Tem sim, doutor. Tem nome. Chama-se milagre." Mas a história não terminou ali, porque Deus não trabalha apenas no momento da cura, mas em tudo que vem depois. Nos dias que se seguiram, Mateus sentiu algo que não esperava.
Um peso no coração, como se Deus estivesse lhe dizendo que aquela cura não era só para ele. Era para ser compartilhada. Não como um troféu, não como motivo de glória pessoal, mas como prova viva de que Deus ainda fala, ainda age, ainda se importa com os seus. E foi assim que numa tarde quietinha depois da reunião de doutrina, ele se levantou e pediu a palavra. Não tinha ensaio, não tinha discurso preparado. Só tinha um coração cheio e uma história para contar. Irmãos, começou com a voz um pouco trêmula. Eu não vim aqui falar por falar. Vim porque Deus me obrigou a abrir a boca. E então, entre lágrimas que não conseguia segurar, contou tudo. O medo, as noites sem dormir, a mãe orando até o amanhecer, os irmãos que, sem ele saber, jejuavam por ele. Contou como, no dia mais difícil, quando a dor parecia insuportável, ele abriu a Bíblia e seus olhos caíram em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Naquela hora, irmãos, disse ele, eu não senti mais dor. Não porque o tumor tinha sumido, mas porque Deus me segurou. E se ele me segurou então, vai segurar vocês agora. O silêncio que se fez na sala era daqueles que só existem quando o Espírito Santo está falando. Não era um silêncio vazio, mas cheio. Cheio de Deus. E então, como se fosse um só coração, os irmãos começaram a se levantar, uns após outros para dar glória. Não era aplauso, não era emoção passageira. Era adoração. Era o povo de Deus reconhecendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Uma irmã, já de idade, com as mãos levantadas e os olhos cheios d'água, disse, glória a Deus. Eu orei por você, filho, sem nem saber seu nome. Mas Deus sabia. Deus sempre sabe. Outro irmão que tinha perdido a esposa havia pouco tempo, abraçou Mateus e sussurrou, você me deu esperança hoje. Se Deus fez isso por você, vai me ajudar a carregar essa saudade. E assim foi. Aquela noite não terminou quando a reunião acabou. Terminou quando o último irmão saiu dali com o coração mais leve, com a certeza de que não importava o tamanho da prova, Deus não desampara os seus. Mateus, que antes pensava que a cura era o fim da história, entendeu que era só o começo. Porque Deus não sarou para ele ficar quieto. Sarou para ele ser uma luz. Para que quando alguém perguntasse onde está o seu Deus, ele pudesse apontar para a própria vida e dizer, aqui, bem aqui. Nos meses que se seguiram, Mateus começou a visitar os enfermos da congregação. Não como quem vai dar conselhos, mas como quem vai compartilhar o que recebeu. Levava a Bíblia, levava orações, levava a certeza de que Deus não se esquece de ninguém. Uma vez foi ver um irmão que estava acamado há anos, paralisado de um lado do corpo depois de um derrame. O homem, já cansado de tantas promessas de cura que nunca vinham, olhou para Mateus com olhos sem brilho e disse, não adianta mais, irmão. Já orei tanto. Mateus não respondeu logo. Só pegou a mão daquele irmão, fechou os olhos e começou a orar. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi uma oração de quem sabe que Deus ouve até o gemido que não sai em voz alta. Senhor, ele disse, tu sabes que eu não tenho poder nenhum, mas tu tens. E se for da tua vontade, cura o nosso irmão hoje. Não por nós, mas para que o teu nome seja glorificado. E se não for agora, dá a ele forças para esperar em ti, porque tu és bom, mesmo quando não entendemos. Quando terminou, o irmão acamado estava chorando. Não de tristeza, mas de algo que parecia paz. Ninguém nunca orou assim por mim, ele disse. As pessoas oram pedindo, mas você orou confiante. Como se já soubesse a resposta. Mateus sorriu. Porque eu sei, irmão. Não sei como Deus vai fazer, nem quando, mas sei que Ele não nos deixa. Isso eu sei. E Deus ouviu. Não da maneira que eles esperavam, não com uma cura instantânea. Mas daquele dia em diante, aquele irmão começou a recuperar os movimentos, pouco a pouco, como se Deus estivesse ensinando a todos que Ele age no seu tempo, mas age. Os médicos ficaram admirados. Os irmãos se alegraram. E Mateus aprendeu mais uma lição. Que às vezes Deus nos usa não para realizar o milagre, mas para plantar a semente da fé que vai fazê-lo brotar. Mas nem tudo foram rosas. Houve dias em que Mateus sentia o inimigo sussurrando no seu ouvido, e se foi só sorte? E se o tumor volta? E se Deus não ouvir da próxima vez? Eram pensamentos que vinham como nuvens escuras, tentando apagar a luz que ele tinha dentro. Num desses dias ele estava sozinho em casa, lendo a Bíblia, quando de repente sentiu um vazio no peito, como se tudo fosse desabar. Fechou o livro, ajoelhou-se no chão e chorou. Não de dor física, mas daquela dor que só quem já lutou contra a dúvida conhece. Senhor, ele clamou, por que agora? Por que essa batalha, se tu já me saraste? Será que eu não sou grato o suficiente? Será que eu fiz algo errado? E então, como um sopro suave, veio a resposta.
Não em voz alta, não em visões, mas na memória de um versículo que ele tinha lido anos antes, em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De repente ele entendeu, a cura não era um prêmio por fé perfeita, era um presente para uma vida imperfeita. E as dúvidas não eram sinais de fraqueza, mas oportunidades para depender ainda mais de Deus. Naquela noite, na reunião de oração, Mateus se levantou novamente. Não para contar vitórias, mas para confessar suas lutas. Irmãos, ele disse, hoje eu vim dizer que às vezes eu ainda tenho medo. Às vezes eu ainda duvido. Mas eu aprendi uma coisa, Deus não nos ama porque somos fortes. Ele nos ama porque Ele é bom. E se Ele foi fiel quando eu estava doente, vai ser fiel quando eu estiver com medo. O irmão que presidia a reunião, um homem de poucas palavras mas de muita unção, colocou a mão no ombro de Mateus e disse, isso, meu filho, a fé não é não ter dúvidas, é confiar mesmo quando elas vêm. E assim, Mateus aprendeu que o testemunho não é só sobre os milagres que vemos, mas sobre a fidelidade de Deus mesmo quando não vemos. Que a vida cristã não é um caminho sem pedras, mas um caminho onde, em cada pedra, Deus nos ensina a confiar nele um pouco mais. Hoje, anos depois, Mateus é um dos irmãos que mais incentiva os jovens da congregação. Não com palavras bonitas, mas com a própria vida. Ele conta como, depois da cura, pensou que nunca mais teria provas. Mas veio o desemprego, veio a solidão, veio a tentação de desanimar. E em cada uma dessas batalhas, ele aprendeu que Deus não tira as provas, mas nos dá forças para passarmos por elas. Uma vez, um jovem lhe perguntou, irmão Mateus, como você faz para ter tanta fé? Ele não respondeu logo. Pegou a Bíblia, abriu em Hebreus 11 e leu. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Depois, fechou o livro, olhou nos olhos daquele jovem e disse, eu não tenho fé porque sou forte. Tenho porque já vi Deus agir. Já senti Ele me carregar quando eu não tinha forças. Já chorei no chão e Ele me levantou. Então, quando a prova vem, eu não olho para ela. Olho para Ele, porque Ele já provou que é fiel. E é assim que Mateus vive hoje, não como um herói da fé, mas como um servo que sabe que sem Cristo não é nada. Não como alguém que nunca cai, mas como alguém que quando cai, sabe em quem se apoiar para levantar. Sua história não é sobre um tumor que sumiu, mas sobre um Deus que nunca muda. Que sara, que consola, que perdoa, que restaura. Que não nos promete um mar de rosas, mas nos promete que no meio das tempestades, Ele estará no barco conosco. Se você está lendo estas palavras e sua prova parece grande demais, lembre-se, o Deus que sarou Mateus não é um Deus do passado, é o Deus do hoje, do agora, do seu coração que chora, da sua fé que vacila, da sua esperança que parece se apagar. Ele te vê, Ele te ouve, e Ele não vai te deixar. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Não é uma promessa para amanhã, é para hoje, para você. Basta clamar, basta confiar, porque Ele é fiel. Sempre foi, sempre será.